Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 12. Uva. Haruhiro cobriu o rosto com a mão que segurava o estilete com uma empunhadura de dorso. Uma espécie de enxame de pequenas criaturas voava em sua direção. Morcegos? Não. Insetos talvez? Diante de Haruhiro, Kuzaku começou a fazer um alvoroço, girando a lâmpada que carregava. Que? A luz oscilava violentamente. Ouvia-se incessantemente o som de pequenas criaturas batendo na lâmpada. Voou! O que está acontecendo? Yumi gritou lá de trás. Ser devorada? Perguntou Shihoru, suas primeiras palavras abafadas, deixando espaço para múltiplas interpretações. Imediatamente Mary respondeu, não podem ser comidos, aparentemente interpretando a pergunta como sendo sobre se eram ou não comestíveis. Sem hesitar, Setora perguntou, você sabia disso? Mary não respondeu. Provavelmente não teve tempo. Foi assim que Haruhiro interpretou. Kishi, o Nyaya cinza, soltou um uivo assustador. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem, provavelmente. Abaixando a postura, Haruhiro ofereceu palavras de conforto que eram a própria incerteza em pessoa, e tentou discernir a natureza das pequenas criaturas. Parecia mesmo que eram morcegos que viviam nas profundezas daquela caverna. Não era uma caverna. Era um buraco artificial, e, com a entrada de Haruhiro e dos outros, eles se assustaram e saíram. Mas eles também eram um pouco parecidos com baratas. Fosse o que fossem, ele tinha a sensação, de alguma forma, de que não eram tão perigosos assim. Tendo passado pelo inferno mais vezes do que gostaria, seu corpo reagia a esse tipo de perigo instantaneamente na maioria das vezes. Isso tinha que estar bem, provavelmente. Por uns 45 segundos, ele ficou parado. O enxame de criaturinhas parecia ter voado para longe, em sua maioria. Só em sua maioria, porém. Não todas. Ainda havia uma ou duas batendo as asas e voando por ali. Eles são como uma mistura de besouro com esquilo voador, murmurou Kuzaku. Ah, entendi, pensou Haruhiro. Tudo depende de como você diz as coisas. Um cruzamento entre um besouro e um esquilo voador causava uma impressão melhor do que um cruzamento entre um morcego e uma barata. Kuzaku era do tipo que via o lado bom das coisas, o oposto de Haruhiro. Isso era uma questão de inclinação, porém, então mesmo que Haruhiro quisesse mudar, não conseguiria. Parece que agora está tudo bem, então vamos em frente, disse Haruhiro. Parece ótimo, Kuzaku assentiu com a cabeça. Ah! Yumi exclamou em voz alta. Um daqueles bichinhos se agarrou às costas de Shihoru. Eka, vê você está brincando. Tira isso, por favor. Não faça tanto alarde por uma coisa tão pequena, repreendeu Setora. E então arrancou a criaturinha das costas de Shihoru, jogou-a no chão e pisoteou-a. Pronto. Ao ver isso, Yumi soltou um pequeno grito de Uniou, e cobriu o rosto com as mãos. Não precisava ter pisado, sabia? Você podia ter deixado pra lá. Tem uma na sua perna também, caçador. Eita. Miau. Tira isso daqui. Ah. Você pisou com muita força nisso, disse Setora secamente. Não ia deixar pra lá? Murkig. Vamos lá, aquele bicho estava prestes a morder a Yumi, sabia? Eles sugam sangue, então tenha cuidado, disse Mary de repente. Mas não muito, eu acho. Se estiverem doentes, não posso garantir que não vamos pegar o que quer que eles tenham. Todos ficaram em silêncio. Sim. Bem, quem não gostaria? Aquela informação pareceu bastante importante para Haruhiro, e ele sentiu que talvez tivesse sido bom se ela tivesse compartilhado um pouco antes. No entanto, dizer isso exigiria confrontar suas dúvidas sobre por que Mary sabia, e então, embora quisesse perguntar, era muito difícil para ele fazê-lo. Coisas assim aconteciam de vez em quando. Quando, por causa disso, ele acabava se sentindo constrangido, talvez desejasse que tivessem alguém como aquele idiota, que estivesse disposto a dizer sem rodeios as coisas difíceis de dizer. Nós não vamos, perguntou Setora, uma das pessoas do grupo com menos desenvoltura social. Isso o salvou. Haruhiro e os outros seguiram em frente. O buraco tinha cerca de 2 metros de diâmetro e um pouco mais de 2 metros de altura. Kuzaku, por ser tão alto, estava um pouco curvado. Curiosamente, a entrada do buraco era bem mais estreita e baixa. Tanto as paredes quanto o chão estavam cobertos de musgo ou líquen, e havia plantas misteriosas parecidas com cogumelos ou samambaias crescendo ali, além do que parecia ser esterco de algum tipo de animal amontoado, mas o solo era quase plano. Esse buraco também não era reto. Ele descia e depois fazia uma curva. Tem alguma coisa aqui. Kuzaku parou, batendo com a mão na parede à direita. Ele aproximou a lâmpada. Parecia haver algo semelhante a uma porta ali. Haruhiro aproximou-se e investigou. Era de fato uma porta. Não de madeira, nem de metal. Era uma porta de pedra. Até as maçanetas e a fechadura eram de pedra. Haruhiro era um ladrão, mesmo que não fosse dos melhores. Ele ao menos percebeu que aquela porta era incomum. Não era ostentosa nem um pouco, mas toda a sua superfície era lisa e de construção cuidadosa. Uau, anões são incríveis. Haruhiro pegou suas ferramentas de ladrão e começou a tentar abrir a fechadura. Analisando cuidadosamente o interior, ele compreendeu seu funcionamento. Se tentasse destrancá-la, não seria impossível que uma armadilha fosse acionada, então ele precisava ser cauteloso. Contudo, se a fechadura fosse de metal, poderia estar enferrujada a ponto de ele não conseguir fazer nada com ela. Bem, levou algum tempo, mas ele conseguiu destrancar de alguma forma. Não está mais trancado, mas abri-lo ainda será um transtorno, disse ele. Afinal, é feito de pedra e bastante pesado. Eu farei isso. Haruhiro, volte você. Kuzaku começou a forçar a porta de pedra.
Setora murmurou algo como, força de idiota puro. Eu nasci para isso. É o meu ponto forte, disse Kuzaku com um sorriso. Além da porta havia uma sala de 4 metros quadrados. Nela havia prateleiras instaladas e 2 grandes caixas de pedra nos cantos. Os equipamentos deixados nas prateleiras estavam muito enferrujados e não teriam nenhuma utilidade em seu estado atual. A questão era o que havia nas caixas, que tinham quase 1 metro de altura e largura, com cerca de 80 centímetros de profundidade. Haruhiro as inspecionou cuidadosamente. Não vejo nenhuma fechadura, nem armadilhas que se disparem ao abri-las. Acho que sim, mas honestamente não posso ter tanta certeza. Provavelmente, eu mesmo não conseguiria levantar as tampas. Mas tenho certeza de que um anão conseguiria fazer isso facilmente. Essa é a minha deixa, né? Kuzaku passou a lâmpada para Yumi e foi colocar as mãos na tampa. Haruhiro o interrompeu apressadamente. Não, escute, estou dizendo que não sei se é seguro ou não. Não parece estar preso, certo? Pelo menos até onde você pode ver. Até onde eu consigo ver, só até onde consigo ver. Mesmo que não esteja preso, pode haver algo estranho lá dentro. Como você se sente em relação a isso, Haruhiro? No fundo, quero dizer, não sei se posso confiar na minha intuição para começar. Eu confio nisso. Se você acha que podemos prosseguir, eu vou em frente e farei. Se você disser para parar, eu pararei. Ah, e se algo ruim acontecer, não terei nenhum arrependimento, ok? Yumi assentiu com a cabeça. Isso é amor, com certeza, disse ela, embora fosse um completo disparate. Isso fez Chihoro cair na gargalhada, engasgar e tossir, e então Mary pigarreou alto por algum motivo. Amor? Setora inclinou a cabeça para o lado. O Nyaya cinza Christie esfregava o rosto carinhosamente nos pés dela. Paladino, você é o que eles chamariam de homossexual. Não, eu gosto do Haruhiro, mas não desse jeito. Sei lá, basicamente eu confio nele. Fico admirado que você possa dizer isso sem qualquer constrangimento. É constrangedor? Ah, talvez? Acho que estou começando a me sentir um pouco constrangido agora. Mas é como eu realmente me sinto. Eu não quero mentir, sabe? E eu não costumo mentir. Bom, que pena. Haruhiro estava começando a ficar envergonhado, então desejou que Kuzaku parasse com aquilo. Kuzaku dizendo, ah, droga, isso é realmente constrangedor. Tanto faz. Vou abrir. E então abrindo a tampa de pedra com força foi algo que ele desejou ainda mais que Kuzaku tivesse impedido. Ah, Kuzaku quem? Uau! Desculpe, Haruhiro, mas parece que nada aconteceu? Na caixa havia várias espadas curtas, um escudo, um capacete e alguns acessórios. Estavam praticamente como novos. Pelo que parecia, eram de ótima qualidade. Os anões devem ter se empenhado muito na confecção dessas peças. Parecia que Kuzaku poderia usar o escudo e o capacete. As espadas incluíam uma faca larga e pesada e uma espada curta, 2 adagas e uma estranha faca com uma lâmina ondulada que lembrava chamas. As mulheres poderiam usar os acessórios se quisessem e vender o resto. A questão de onde venderiam e quem compraria podia ser deixada de lado por enquanto. Pensar nisso só complicaria as coisas. Setora pegou a espada curta e uma adaga normal, enquanto Haruhiro pegou a outra adaga e a estranha faca com a lâmina em forma de chama. Para ser sincero, o estilete que ele tanto se acostumara a segurar com a mão direita dominante, assim como a faca com guarda que usava com a esquerda, estavam tão danificados que uma simples afiação não seria suficiente. Era uma pena, mas ele decidiu jogá-los fora para manter as coisas mais leves. Por conveniência, ele batizou a adaga com a lâmina flamejante de adaga da chama. Kuzaku podia carregar a adaga larga e pesada como arma reserva. Além disso, havia pontas de lança e cabeças de machado dentro da caixa. Se tivessem acoplado cabos a elas, provavelmente poderiam ser usadas como lanças ou machados, mas eram volumosas, então teriam que deixá-las para trás. Foi uma colheita dupla, disse Yumi, sorrindo. Isso foi um sucesso estrondoso. Acho que você quis dizer uma colheita farta, não uma colheita dupla, disse Haruhiro. Que tal uma colheita abundante? Além disso, é nadando, não mergulhando. Movido por um senso de dever em corrigir a maneira como Yumi falava, ele viu Kuzaku prestes a abrir a segunda caixa pelo canto do olho. Ué, ele ficou sem palavras. Kuzaku abriu a tampa e se virou para olhar para Haruhiro. Aconteceu alguma coisa? Ah, agora, escute, não abra só porque parece a coisa certa a fazer. Algo está acontecendo. Mary olhou para o teto. Barulho. Ouviu-se um som baixo. Saiam daqui depressa, gritou Haruhiro. Yumi praticamente arrastou Chihoro enquanto saía voando da sala. Mary, Setora e Kishi a seguiram. Haruhiro deu um tapa nas costas de Kuzaku. Vamos, depressa. Haruhiro, eu vou ficar bem. Pode ir em frente. Escuta, não precisamos ficar revezando. Vamos logo, não temos tempo para... Ah, droga. O barulho aumentou. A sala inteira tremia. O teto estava desabando. Seria aquilo uma armadilha? Uau! Haruhiro e Kuzaku saíram rolando da sala em uníssono. Imediatamente depois, a sala desabou por completo. Essa foi por pouco. Quase fomos esmagados, exclamou Kuzaku. Kuzaku, foi porque você abriu aquela caixa de forma imprudente. Isso aconteceu porque você não foi cauteloso. Ei, Haru-kun, ainda é meio estranho, sabe? Tipo, tá roncando, roncando, roncando. É um estrondo, estrondo, estrondo. Haruhiro estava falando como Yumi, apesar de si mesmo. Não é assim que eu falo, pensou ele. Não é algo que eu costumo dizer. De mais fundo. Mary franziu a testa. Isso mesmo. Essa caverna não, essa mina não, esse buraco anão, que era como um buraco natural que os anões haviam remodelado para atender às suas necessidades. Ainda era mais profundo. Provavelmente havia outras salas além daquela em que eles tinham acabado de estar, e talvez houvesse ainda mais tesouros adormecidos lá dentro. No entanto, como Yumi dissera, havia um estrondo sinistro vindo daquelas profundezas. Definitivamente, algo estava por vir. Seria algo grande? Corram! Gritou Haruhiro.
Foi de partir o coração, mas eles teriam que desistir do tesouro. Haruhiro enviou seus companheiros à frente, enquanto ele ficou para trás. Kuzaku estava gritando o nome dele ou algo assim, mas ele só pensou, está tudo bem, vamos logo. Não é a hora de se preocupar com os outros. Corram o mais rápido que puder. Com certeza está mais lá no fundo. Está vindo de dentro. É como, sei lá, uma massa de rocha. Tipo, uma bola de pedra enorme vai rolar? Acho que já vi isso em algum lugar, ou talvez não, mas enfim. Se não corrermos vai nos esmagar. Naturalmente Haruhiro também correu fechando o grupo. Quão perto estava a bola de pedra? Existia mesmo uma bola de pedra? Ou talvez fosse outra coisa. Mesmo que ele se virasse, estava tudo completamente escuro, então ele não conseguia enxergar. Parecia que o som estava se aproximando. Isso faria se sentir pressionado. Se ele dissesse o contrário, estaria mentindo. Dito isso, Haruhiro ainda mantinha um pouco da sua compostura, mas ele não conseguia correr mais rápido. Afinal, Shihoru estava à sua frente. Ele não tinha como ultrapassá-la. O que ele ia fazer agora? Era um dilema. Esta área, agora chamada de fronteira, já foi composta por reinos humanos com nomes como Arabaquia, Nananka e Ixal. Os elfos, anões e gnomos prosperaram graças às relações cordiais que cultivaram com a raça humana, mas os orcs, kobolds, goblins e outros continuaram sendo expulsos, perseguidos, alienados e profundamente desprezados. Para os orcs em particular, não se tratava apenas de seus corpos e habilidades físicas. Seu intelecto também não era inferior ao dos humanos. No entanto, os humanos haviam construído nações antes dos orcs e se espalhado pelas terras férteis. Mesmo quando os orcs, expulsos pelos humanos para terras inferiores como o deserto de Nie, o planalto das cinzas cadentes e as planícies do Mofo, se uniram em tribos baseadas em laços de sangue, tudo o que podiam fazer era sobreviver. Há cerca de 150 anos, surgiu um indivíduo que se autodenominava o Rei Sem Vida, mudando tudo. Ao gerar mortos-vivos e expandir seu poder em pouco tempo, ele pressionou os reinos humanos. Além disso, incentivou a união entre as diversas tribos orcs e estabeleceu um rei para elas. Antes disso, os humanos viam os orcs como nada mais do que uma raça selvagem, mais parecida com bestas, e os desprezavam. No entanto, assim que os orcs conquistaram um rei, estabeleceram rapidamente os sistemas de um estado e, armados, começaram a invadir os reinos humanos, firmando um pacto com os orcs, kobolds, goblins e elfos cinzentos que se separaram dos outros elfos. O Rei Sem Vida estabeleceu a Aliança dos Reis e declarou guerra audaciosamente contra os reinos da raça humana. Os reinos humanos de Ixal e Nananka foram destruídos, e o reino de Arabaquia fugiu para o sul das montanhas Tenryu. Elfos, anões e gnomos também foram apanhados no caos sangrento da guerra. Os elfos contavam com a barreira natural oferecida pela Floresta Sombria, lutando principalmente em legítima defesa, mas os anões brandiam suas espadas e machados com uma audácia e determinação maiores do que as de qualquer humano, travando uma batalha feroz. O famoso corpo de machados de aço dos anões enfrentou uma força esmagadoramente maior da Aliança dos Reis nas planícies de Bordo, sem jamais recuar enquanto lutava bravamente, mas acabou sendo aniquilado. Os elfos da Floresta Sombria deveriam enviar reforços para ajudar o corpo do machado de aço, mas foram bloqueados por uma força destacada da Aliança dos Reis e não conseguiram cumprir sua promessa. Deixando isso de lado, em meio aos intensos combates, os anões cavaram abrigos aqui e ali, armazenando armas, armaduras, suprimentos e rações neles. Esses abrigos, chamados de tocas de anões, ofereciam um local para onde os soldados anões derrotados podiam fugir, além de bases para lançar uma contraofensiva. Durante sua jornada para o leste em direção ao mar, Haruhiro e os outros encontraram, por coincidência, uma dessas tocas de anões. Haruhiro e os outros tinham conseguido obter vários dos tesouros que os anões haviam escondido ali há mais de 100 anos, mas agora caíram em uma armadilha anã. Não foi fácil sobreviver a isso. Sinto muito por isso. Kuzaku estava fazendo uma reverência. Haruhiro jogou um galho no fogo, pensando, com uma reverência dessas, você ainda tem um longo caminho a percorrer até chegar ao nível do lendário mestre da reverência. Talvez seja melhor nunca chegar a esse nível. Será que esse lendário mestre da reverência ainda está vivo e bem em algum lugar? Bem, vivo ou morto não me interessa. De qualquer forma, este fogo é bem agradável. Embora estejamos em uma altitude bastante elevada, é verão, então não está nada frio. Mas o fogo ainda é bom. É relaxante. Bem, sim. Yumi subiu em uma árvore próxima, deixando as pernas penduradas em um galho, e olhou ao redor. Parecia que ela estava relaxando e curtindo o momento, mas na verdade estava se esforçando para ficar de vigia. Felizmente, nada de muito importante se perdeu. Ninguém se machucou também, então correu tudo bem, pelo menos é o que Yumi pensa. Não, Kuzaku ergueu um pouco o rosto. Isso só se pode dizer depois do ocorrido. Acho que realmente preciso refletir sobre minhas ações. Consertar as coisas. Você estava meio estranha? Perguntou Shihoru, aconchegando-se perto de Mary junto à lareira. Kuzaku baixou a cabeça novamente, resmungando pensativo. Então, depois de um breve instante, ergueu o rosto mais uma vez. Talvez? Tipo, caramba, é uma toca de anão. Talvez tenha umas armas incríveis e outras coisas legais aqui. Foi a primeira aventura que fizemos em um bom tempo. Talvez eu estivesse empolgado. Você é uma criança? Setora cuspiu as palavras enquanto verificava a panela que cozinhava no fogo. Eu sou uma criança. Tá bom. Desculpa. Mesmo que você seja maior do que qualquer um de nós. Com certeza. Ufa. Ok. Não sei bem o que dizer. Para começar, Paladino, o que há de errado com a maneira como você está falando? Ah, então, o jeito como sou educado. É isso que eu pretendo, pelo menos. Você não está sendo nada educado. Parece até que está zombando de mim. Você está entendendo errado. Ok. Ops, fiz de novo. Isso está virando um hábito. Em algum momento, Kuzaku deixou de se curvar e agora estava ajoelhado, coçando a nuca. O que Mary estaria pensando enquanto olhava para as chamas crepitantes?
Ela poderia estar apenas distraída, mas Haruhiro não conseguia evitar imaginar todo tipo de coisa que poderia estar passando pela cabeça de Mary. Não foi bom fazer isso. Ele não deveria inventar coisas. Precisava falar com ela e perguntar. Afinal, Mary estava bem na frente dele. Isso era certamente verdade, mas... Haruhiro-kun? Shihoru gritou, trazendo Haruhiro de volta aos seus sentidos. Ah, claro. O que é? Não acho certo ignorar o Kuzaku quando ele está se desculpando. Ela reclamou. Haruhiro baixou os olhos. Ele esfregou o nariz. Mas eu não queria ignorá-lo. Não me importo. Isso acontece muito com Haruhiro. Eu ignoro as pessoas? Normalmente interpreto isso como, ele está bravo. E, rapaz, é melhor eu pensar no que fiz. Ah, é? Então eu faço isso. Nunca tinha percebido. Desculpe. Ignorar as pessoas não é bom. Se ninguém diz nada, é difícil perceber que você está fazendo isso, eu acho. Obrigada, Shihoru. Vou tomar cuidado para não fazer isso. Não, eu é que deveria me desculpar, disse ela. Talvez eu tenha me intrometido onde não era da minha conta. De jeito nenhum. Agradeço por você me contar qualquer coisa. Espere aí. Kuzaku, por que você está sorrindo? Sorrir? Eu estava? Bem, você sabe como é. Só fico feliz por termos você como líder. Você consegue me assustar naturalmente quando diz coisas assim. De jeito nenhum. Foi assustador. E, rapaz, eu costumo dizer o que me vem à cabeça, sabe? Que cão leal você é, resmungou Setora, tirando a panela do fogo. Os espetos enfileirados ao redor da fogueira estavam bem crocantes. Setora puxou um do chão, levando um pedaço de carne à boca. Mastigou e assentiu com a cabeça. Vamos comer. Ei, caçador, desça aqui também. O clichê está olhando em volta, então está tudo bem. Todos se reuniram ao redor da fogueira, saboreando a sopa de caracóis e cogumelos de Setora, acompanhada de espetinhos de carne de veado. Os ingredientes, incluindo caracóis, carne de veado, diversas ervas e uma variedade de cogumelos, haviam sido colhidos por Yumi, Kishi e Setora. Quando morderam os espetos temperados com ervas, o suco escorreu, e era simples, mas delicioso. A sopa também continha as vísceras do cervo, o que lhe conferia um caldo espesso. Mesmo assim, as ervas adicionavam um leve sabor de artemisia, refrescante como hortelã, com um retrogosto suave. Era um sabor inesperado, mas a segunda colherada estava melhor que a primeira, e a terceira melhor que a segunda. Então Haruhiro começou a ter a sensação de que poderia ser realmente muito, muito bom. Setoran, você cozinha bem? Disse Yumi, que parecia estar concorrendo a um prêmio de velocidade na comida, esfregando a barriga depois de terminar. Será? Perguntou Setora, sem parecer muito satisfeita. Acho que se eu for obrigada a comer algo nojento, prefiro não comer nada. Para algo assim, basta preparar de um jeito que não cause intoxicação alimentar e depois ajustar o sabor para que fique mais gostoso. Acho que não é tão fácil quanto você está fazendo parecer, murmurou Mary. Não é, concordou Yumi. Mesmo que a Yumi faça pensando que seja gostoso, muitas vezes acaba ficando meio estranho. Não entendo. Setora inclinou a cabeça. O sabor das coisas já está definido. Não há incertezas quanto ao sabor final se você misturar os ingredientes em determinadas proporções e cozinhá-los ou fervê-los. Aliás, quando você diz que pensa, seja saboroso, isso é um desejo? Que sentido tem isso? Bem, se você pensar que seja gostoso, provavelmente vai ficar melhor do que se pensar que seja nojento. Mesmo que você faça exatamente a mesma coisa. Se você realmente fizer apenas as mesmas coisas, não importa o que esteja pensando, o resultado será o mesmo. Em vez de pensar em coisas sem sentido, você faria melhor em se concentrar no processo. Veja bem, você pode até ter razão, mas... Então, basicamente, Setora-san, Kuzaku tentou dar continuidade à conversa. Você tem bom senso. Não nasceu com um paladar superior? Eu simplesmente aprendi, respondeu ela friamente, identificando sabores um por um, o mesmo com as combinações de ingredientes. Há pouca diferença naquilo com que nascemos. Opa, parece que os dois não estão se entendendo, pensou Haruhiro, sem conseguir conter o pensamento. Quer dizer, Setora nasceu em uma família de necromantes, a casa de Shuro, e ela realmente criou um golem, além de ser uma mestra domadora de Nyaya. A comida dela também é boa. Ou melhor, não é só a comida. Setora, você também é muito boa com armas, observou Haruhiro. Preciso ser capaz de me defender, explicou Setora como se fosse algo corriqueiro. Espadas, lanças, arcos, sei usar a maioria das armas. Os Niao são criados por espiões Omitsu, então também aprendi algumas técnicas Omitsu. Você pode fazer tudo, disse Kuzaku boquiaberto, mas Setora ergueu uma sobrancelha como se estivesse desagradada. Ainda não aprendi o suficiente para dizer com orgulho que sou capaz de fazer essas coisas. No entanto, tenho certeza de que não perderia para os tolos guerreiros samurais e espiões Omitsu da aldeia. É só isso. Eu acho que, isso por si só já é incrível. O rosto de Shihoru se contraiu. Acho que você tem uma grande capacidade de aprendizado, disse Haruhiro. Sim, de alguma forma, é essa a impressão que eu tenho. Por sua vez, Haruhiro estava apenas tentando resumir as coisas de forma vaga, mas Setora disse, ninguém nunca disse isso de mim, e eu também não acho, parecendo chateado por algum motivo. Descobrir técnicas desconhecidas seria uma coisa, mas se existem pessoas que já as executaram, basta observar com atenção, e os pontos-chave virão naturalmente. Se praticarem esses pontos-chave, qualquer um pode atingir um certo nível. Não, mas mesmo assim? Kuzaku continuou a fazer perguntas com ousadia. Tem que haver coisas para as quais você é adequado e coisas para as quais não é, certo? Tem que haver coisas em que não importa o quanto você pratique, você nunca melhora. Você só precisa praticar até conseguir fazê-los. Você conseguiu tudo isso com muito trabalho, Setora-san? Isso é óbvio. Você só colhe o que planta. Essa é uma regra de ouro. Com a espada também?
Naturalmente, houve uma época em que eu não fazia nada além de brandir a espada, chegando até a sacrificar meu sono. Se eu não fizesse isso com tanta frequência, pelo menos nunca conseguiria sentir o cabo, não é? É assim que funciona? Em vez de tentar aprender do jeito mais fácil, fazer do jeito mais difícil tende a ser mais simples. Ah, bem sim, entendo. Agora que você falou, talvez você tenha razão. Kuzaku parecia não conseguir dizer nada e estava quase chorando. Muito provavelmente, Setora estava certa. Ela não tinha dito nada muito absurdo. Na verdade, era senso comum. Não se tratava apenas de trabalhar duro. Era preciso descobrir o truque e trabalhar duro de forma eficiente. Era isso que Setora estava lhe dizendo. Haruhiro não podia discordar, mas é o tipo de coisa que nós, pessoas comuns, não conseguimos fazer mesmo que quiséssemos. Se pudéssemos fazer qualquer coisa que nos dedicássemos, qualquer um poderia ser um super-herói, certo? Mas somos fracos, frágeis ou preguiçosos, e não conseguimos fazer as coisas mesmo que queiramos. Às vezes eles pensam, chega, não quero fazer nada. Eu poderia explicar para a Setora que as pessoas costumam ser assim, mas ela só diria, só faça. Ela estaria certa. Se você não faz nada, nada começa, então a conclusão é que você tem que fazer, certo? Não me interprete mal. Setora abraçou os joelhos e desviou o olhar. Acho que o que estou dizendo está correto. Mas só porque está correto não significa que as pessoas vão aceitar. Eu sei disso por experiência própria. Mesmo assim, não vou mudar de ideia. Se eu mentir sobre meus próprios sentimentos, deixarei de ser eu mesma. Haruhiro engoliu em seco. Yumi, Shihoru, Mary e Kuzaku também ficaram surpresos, cada um à sua maneira. O quê? O quê? O quê? O quê? Do nada? Por quê? Setora, porque você está chorando. Haruhiro e Kuzaku se entreolharam. O que está acontecendo? Não sei. O que você acha que devemos fazer? Não sei. Esse tipo de troca silenciosa aconteceu entre eles num instante. Somos tão inúteis em momentos como este. Essa foi a conclusão a que ambos chegaram em comum. Escuta, Setoran. Yumi sentou-se ao lado de Setora, esfregando suas costas com força. Yumi é a pessoa certa para lidar com as coisas em momentos como este. Enquanto observava, um pouco aliviado, Haruhiro tentou pensar em tudo que Setora também havia passado. Claro que sim. Afinal, na vila, Setora era uma desgraça para a casa de Shuro, tratada como uma pária, vivendo nos arredores da vila com seus niaus. Não era como se ela não tivesse algumas lembranças que a fizessem chorar só de pensar nelas. Diferentemente de Haruhiro e dos outros, Setora tinha uma terra natal. Contudo, mesmo que a vila fosse sua terra natal, talvez não fosse um lugar para onde ela devesse retornar. Emba, o golem, fora como um amigo para ela, mas ela o perderá. De todos os niaus que ela criará, agora só restava Kishi. Seria ótimo se ele pudesse dizer a ela, está tudo bem, você tem a gente, somos camaradas, você não está sozinha. Mas o relacionamento de Haruhiro e Setora era um pouco complicado. Não, será que Haruhiro só achava que era complicado? Talvez não fosse realmente complicado? Afinal, qual era a verdade? Vejo que você gosta dessa mulher. Naquela vez, quando Setora lhe disse aquilo, como Haruhiro reagiu? Ele se lembrou de ter pensado que não podia mentir para ela. Se bem se lembrava, não tinha dito isso abertamente. Antes que pudesse terminar de explicar que era um sentimento unilateral, ou algo do tipo, Setora tapou a boca de Haruhiro com as mãos. Como se dissesse, não quero ouvir mais nada. Não diga nada. Haruhiro olhou para Mary. Mary ainda encarava as chamas. Ela não tinha nenhuma expressão definida. Mary estendeu repentinamente a mão direita em direção às chamas. Haruhiro ficou surpreso e entrou em pânico. Mary? Ela não demonstrou surpresa, apenas parou a mão lentamente. Então, olhando para os próprios dedos, segurou a mão direita com a esquerda. Depois disso, virou-se para olhar para Haruhiro. O que? Não, o que foi isso agora há pouco? Haruhiro não sabia como responder. O que deu em você? Você está agindo de forma estranha, Mary. Tenho certeza de que está preocupada ou apreensiva com alguma coisa. Converse comigo. Eu vou ouvir. Quer dizer, eu quero ouvir. Por que eu não consigo simplesmente dizer isso? Os mortos não voltam. Ele não conseguia tirar as palavras de Setora da cabeça. Jesse, aquele homem bizarro tinha dito isso. Isto não é normal. É senso comum que as pessoas não podem voltar à vida, e isso é um fato. Certo. Foi um evento especial que aconteceu em circunstâncias especiais. Mas Jesse também disse outra coisa. Que nada havia mudado drasticamente dentro dele quando voltou à vida. Que poderia haver uma pequena mudança, mas nada drástico. Muito provavelmente Mary ainda não estava acostumada com aquela pequena mudança. Por isso, ela se sentiu um pouco estranha e talvez confusa. Era um período de transição, por assim dizer. Ele estava prestes a dizer que não era nada, tentando se esquivar do assunto, quando Kishi entrou correndo da escuridão da noite. Setora empurrou Yumi para longe e se levantou. Kishi se enrolou em Setora, miando em um tom agudo. Parece que Kishi encontrou alguma coisa, disse Setora. Acho melhor sairmos daqui. Kuzaku, apague o fogo, ordenou Haruhiro. Tá bom. Kuzaku apagou a fogueira deles pisando forte. Todos pegaram seus equipamentos. Em pouco tempo estavam prontos para partir. Espero que possamos dormir pelo menos um pouco antes do amanhecer, disse Shihoru com um suspiro, mas pelo sorriso irônico em seu rosto, ficou claro que ela estava meio brincando. Mesmo Shihoru, que era menos apta fisicamente como maga, não era tão fraca a ponto de se deixar abater. Eles eram um grupo de pessoas comuns, com exceção de Setora, mas por algum motivo, como soldados voluntários, haviam levado vidas que seria difícil chamar de comuns. Graças a isso, eles haviam treinado bastante. A vida é cheia de altos e baixos, montanhas e vales.
Bem, na verdade, ultimamente só tem sido montanha, eu acho. Muita coisa aconteceu. Mesmo assim, estamos vivos, Manato, Moguzo. O fato de ele poder se dirigir aos seus amigos falecidos em seu coração dessa maneira era apenas mais uma coisa que ele podia fazer por estar vivo. Então, o que o Kishi encontrou? É isso, né? Haruhiro estava parado na sombra de uma árvore, prendendo a respiração e certificando-se de que segurava corretamente sua adaga Nan. Será que essa adaga realmente havia sido feita há mais de 100 anos? Era difícil de acreditar. Ele ouvirá falar muitas vezes sobre as maravilhas das técnicas dos ferreiros anões, e não parecia que elas decepcionassem. Além dos desenhos intrincados na lâmina e no cabo, era uma adaga comum, mas quando a segurou, percebeu a diferença. O equilíbrio era bom. Ficou claro que seria fácil para nós. Bastou apenas um pouco de afiação para que a textura ficasse lisa. Aquela que ele chamava de adaga flamejante tinha um formato único, mas parecia haver um segredo oculto nela. A sensação ao empunhá-la era perfeita e o corte era excelente. Ter boas armas em mãos era reconfortante. Era como ter um pilar invisível erguido no centro do seu corpo. Se ele se metesse em apuros, poderia se apoiar nesse pilar, que não se moveria facilmente. Algo interrompeu sua concentração. Ouviu-se o som de algo pesado sendo arrastado e de objetos duros raspando uns nos outros. Os companheiros de Haruhiro já haviam se retirado para a crista próxima. Ele viera ali para explorar sozinho. Dito isso, não tinha coragem de se aproximar muito, e não era necessário. Ele não havia descido todo o caminho desde a crista. Eles estavam a cerca de 10 metros abaixo, movendo-se por um vale. As nuvens se deslocavam e o luar brilhava. Ele viu o que eles eram. Humanos, hein? Ou uma raça semelhante aos humanos. Provavelmente estavam armados. Ele não diria que o ritmo deles era rápido. Era lento, como se estivessem completamente exaustos às vezes, e estranhamente desajeitado em outras. Em alguns deles, um ombro parecia anormalmente baixo, ou o corpo inteiro inclinado para um lado, como uma procissão de soldados derrotados e feridos em batalha. Aparentemente, aquilo era chamado de desfile dos mortos. Eram homens mortos. Nenhum estava vivo. Eram cadáveres ambulantes. Se ele fosse categorizá-los, os que ainda tinham carne em decomposição ou não, seriam zumbis, e os que haviam sido reduzidos a ossos seriam esqueletos. Mas fossem esqueletos ou zumbis, se você pensasse normalmente, seus nervos e músculos não poderiam estar funcionando corretamente. Então eles não seriam capazes de se mover. Eles não deveriam estar se movendo. Dizia-se que a maldição do rei sem vida tornava isso possível, mas qual era o mecanismo exato que os movia? Ou será que estavam sendo manipulados como marionetes? Haruhiro decidiu que queria se aproximar um pouco mais. Não, isso estava errado. Ele queria testar algo. Ele respirou fundo, muito fundo. Existiam 3 técnicas básicas que ele precisava usar. Primeiro, elimine a presença dele com esconder-se. Segundo, mover-se com swing enquanto sua presença era eliminada. Terceiro, utilizar todos os seus sentidos para detectar a presença de outros com a habilidade sentido. Para ilustrar, era mais ou menos assim. Ele afundava na terra sem fazer barulho. Uma vez submerso, a sensação era menos de estar debaixo da terra e mais de estar no mar. Ele podia se mover livremente. Então, colocando apenas os olhos e os ouvidos acima da superfície, ele observava, ouvia e sentia todas as coisas acima do solo. Furtividade. Ele teria conseguido entrar antes, mas isso não adiantava. Ele poderia chegar a um bom lugar. Estava quase lá. Se conseguisse superar esse obstáculo, estaria dentro. Apesar disso, algo estava impedindo Haruhiro. Naturalmente, o modo furtivo não era tão simples de executar, mas ele havia conseguido. Por um tempo, ele até conseguiu ativá-lo e desativá-lo instantaneamente. Haruhiro tinha a sensação de estar totalmente em modo furtivo firmemente gravada em sua mente. Seu campo de visão se expandiu rapidamente. Ele via coisas que não podia ver, ouvia coisas que não podia ouvir e até conseguia tocar e sentir coisas à distância. Ele via e ouvia demais, sua consciência deixando seu corpo, e isso lhe dava a ilusão de estar olhando para si mesmo e para a área ao seu redor de um ângulo. Nada mal, pensou ele. Até mesmo um ser humano medíocre como eu consegue fazer esse tipo de coisa se me esforçar e for obstinado o suficiente. O potencial que as pessoas possuem é incrível. Mas agora, não consigo ir lá agora. Pode ser um passo, não, meio passo de distância, mas essa diferença é enorme. A diferença entre poder entrar e não poder é simplesmente grande demais. Se eu conseguir entrar no modo furtivo corretamente, não consigo nem me aproximar sorrateiramente de inimigos que estão me procurando com a intenção de me matar. Nem sequer sinto que posso errar. Se o inimigo está prestes a se virar, eu sei disso como a palma da minha mão. Haruhiro se abaixou. Será que é isso que chamam de crise? Ele se perguntou. Quando começou? Houve algum gatilho? Houve possivelmente. Enquanto eram perseguidos pelos guerrilheiros, eles fugiram para um prédio semelhante a uma prisão, apesar de ainda precisarem ser detidos. O líder, ele precisava eliminar o líder dos guerrilheiros. Para isso, ele tentou entrar em modo furtivo, mas provavelmente devido ao seu cansaço, não conseguiu fazê-lo bem. Então foi isso que aconteceu com Mary. Uma presença o arrancou de suas lembranças. Ele pensou que seu coração fosse parar. Haruhiro inspirou profundamente ao saltar no ar com sua adaga em punho. Mary estava parada ali, com os olhos arregalados, a não mais de 3 metros de Haruhiro. Ela parecia extremamente surpresa, mas Haruhiro também estava. Ou melhor, Haruhiro estava muito mais surpreso. O quê? Ele exclamou abruptamente. Não, não. Eles não podiam falar alto ali. O vale logo abaixo deles estava cheio de zumbis e esqueletos. Haruhiro aproximou-se de Mary, tomando cuidado para não fazer barulho ao passar os pés. Por que você está aqui? Ele sussurrou. Mary abaixou a cabeça pensativa por um instante e então, quase sussurrando, respondeu. Eu estava preocupada. Você estava agindo de forma um pouco estranha, Haru. Sério? Acho que não.
Posso ter imaginado coisas. Desculpe. N não precisa se desculpar. Você veio sozinho? Está tudo bem. Ok. Haruhiro assentiu vagamente. Mary começou a caminhar. Logo parou. Dali, ela podia ver o vale lá embaixo. Os mortos, ela murmurou. Sim. Ao lado de Mary, Haruhiro ia embainhar sua adaga, mas parou ajustando a empunhadura. Então finalmente a embainhou. Ouvi dizer que é a maldição do rei sem vida. Você acha isso mesmo, Haru? Não posso dizer, mas chamam isso de maldição. Mary mordeu o lábio. O maxilar dela tremia. Devia estar doendo. O lábio dela ia sangrar. Ele queria dizer alguma coisa, mas por algum motivo não conseguia. Mary encarava o corpo morto fixamente. De repente, um pensamento ocorreu a Haruhiro. Talvez não fosse com ele que ela estivesse preocupada, mas sim com o desejo de ver os mortos com os próprios olhos. Mas se fosse esse o caso, por qual motivo? Deve haver algo errado comigo, sussurrou Mary. Estou deixando todo mundo preocupado. Eu sei disso. Sim, nós nos preocupamos com vocês. Claro, afinal somos camaradas. Temos que nos importar. Provavelmente é só que não me sinto bem, mesmo sendo eu mesma. Nada vai mudar entre nós. Eu também sei disso. Mary ainda mantinha os olhos fixos nos mortos. Sem olhar para Haruhiro, ela deu um leve sorriso. Shihoru e Yumi ambos me oferecem um ombro amigo quando preciso. E Kusaku, ele não está me evitando. Claro que você também não. Acho que Setora também é uma boa pessoa. Afinal, o Nyaya cinza dela é fofo. É só que parece uma mentira. Estou com um pouco de medo de dormir. Isso vai soar clichê, mas não sei o que faria se tudo isso fosse um sonho. Se for um sonho, quero deixar claro para mim mesma o que é real e o que é sonho. Mas estou com medo. Não quero saber. Alegre. Talvez eu esteja fugindo. Acho que não deveria fugir. Tem alguma coisa errada comigo. Tenho certeza de que mudei. Mas não quero pensar assim. Se eu estiver com algum problema, quero que você me diga. Tenho medo de ouvir, mas tenho o mesmo medo de que você não me diga. Escuta, Mary. Quero que você me impeça. Eu deveria estar aqui, mas é como se eu estivesse em outro lugar. Onde estou? Eu sei. Estou aqui. E ainda assim não sei. Não é sempre assim, mas há momentos em que simplesmente não sei. O vento está forte e sinto que vou ser levado pelo vento. Onde estou? Alguém me diga. Se ele a deixasse continuar, a voz de Mary ficaria cada vez mais alta. No final, ela estaria gritando. Isso seria demais. Ele precisava fazer alguma coisa. Será que Haruhiro realmente podia dizer que era a única coisa em que estava pensando? Foi algo repentino, e ele não conseguia explicar em detalhes, mas era como se estivesse sentindo isso e isso, então ele fez isso. Ele não conseguiu evitar. Ele abraçou Mary. Para Haruhiro, naquele momento, abraçar Mary era a única opção. Bem, ele podia ser um idiota, mas Mary não era. Ela agiu por reflexo para se proteger. Por causa disso, seus braços agora estavam entre os dois. Devo soltá-la? Haruhiro se perguntou. Se for para soltar alguém, é eu. É óbvio, não é? O que estou fazendo? Abraçando-a assim. Não sou só talvez um idiota, sou um idiota de verdade. Mas Mary não moveu os braços. Não se mexeu. Não tentou empurrar Haruhiro para longe. Mary era alta para uma mulher, e Haruhiro não era grande. Mas ela é mesmo uma menina, pensou ele. Talvez fosse a estrutura óssea ou a massa muscular. Essas coisas deviam ser diferentes entre homens e mulheres. Seja qual fosse o motivo, mesmo quando ele a abraçava de frente assim, Mary se encaixava perfeitamente nos braços de Haruhiro. A ideia de que ele poderia protegê-la, mantê-la presa, honestamente ele não acreditava nisso nem um pouco. Haruhiro não achava que tinha o direito, as habilidades ou a capacidade de fazer tal coisa. Se ele deixasse de lado a questão de ser ou não capaz disso, o que ele queria fazer era protegê-la. É claro, era isso que o assustava ainda mais, fazendo com que suas pernas ficassem dormentes, impedindo-o de dar um passo. Não era isso. Não era que ele não conseguisse dar um passo, era que ele simplesmente não o fazia. Você está bem aqui, Mary, murmurou ele. Ao meu lado. Não precisa pensar que não sabe onde está, e eu não vou deixar. Porque eu sinto que você está bem aqui, Mary. Ele estava assustado, com medo de dizer algo estranho. Não conseguia se lembrar das palavras um instante depois de elas terem saído de sua boca naquele estado, então nem sequer conseguia decidir se eram estranhas ou não. Mary soltou um suspiro. Seu corpo já não estava mais tenso. Eu sempre quis que você fizesse isso. Antes de perguntar, o que isso significa? Haruhiro aproximou os lábios de um ponto um pouco acima da orelha esquerda de Mary. Mary estremeceu e soltou um suspiro. Seu rosto estava enterrado nos cabelos de Mary. Ele podia sentir o perfume dela. Droga! Será que estou agindo como um pervertido? Ou talvez não. Sem experiência para me basear, Haruhiro não sabia onde esse ato se encaixava nessa escala. Sinto que estou fazendo algo bem ousado. Acho que qualquer coisa além disso seria demais. Seria possível? Seria esse o limite? Tendo chegado tão longe e se esforçado tanto, Haruhiro acabaria se arrependendo disso mais tarde? Quer dizer, talvez nunca mais nos encontremos numa situação dessas. Provavelmente não, né? Mary não pareceu se incomodar com isso. Provavelmente. Nesse caso, não deveria tentar passar para a próxima coisa? Próxima? O que vem depois? Não sei. Não é bem assim. Será que eu poderia levar isso comigo para pensar a respeito? Não posso. Tem que ser agora? Só agora? Bom, sim, claro. Você quer? Ele começou. O que Haruhiro ia perguntar a ela? Será que ele ia mesmo perguntar isso? Perguntar mesmo? Mary? Ele não tinha tanta certeza. Não havia como negar. Ele não podia perguntar. Não, de jeito nenhum. Até Haruhiro sabia disso.
voltar para trás. Houve uma breve pausa. Claro, Mary assentiu com a cabeça e de repente sorriu. De alguma forma, parecia errado dizer me desculpe, mas naquele momento, Haruhiro desejava desesperadamente se desculpar. Ele queria fazer uma reverência que envergonharia ao lendário mestre da reverência. Mas ele não faria isso, entendeu? De jeito nenhum. Ele não podia fazer isso, né? Haruhiro recuou soltando Mary de seus braços. Ele queria ao menos fazer uma reverência em sinal de desculpas. Não, ele não ia fazer isso. Mas seu corpo era honesto. Seu rosto se curvou para baixo por conta própria. Tenho certeza de que todos estão esperando, disse ela. Se Mary não tivesse dito aquilo por ele, Haruhiro nunca teria conseguido ir embora dali. Haruhiro e Mary retornaram à crista onde seus companheiros estavam. Shihoru e Yumi estavam sentados com as costas encostadas em uma árvore, apoiados um no outro e roncando baixinho. Kusaku também estava meio adormecido, mas quando notou Haruhiro e Mary, apenas disse, e acenou levemente. Qual era o motivo daquela atitude? O que estava acontecendo? Kishi pode ter saído para dar uma olhada, porque não foi visto em lugar nenhum. Setora foi a única que permaneceu de pé. São vocês dois, disse ela rapidamente. Vocês foram rápidos. Perguntou Haruhiro, nervoso. Sério? O que isso quer dizer? Rápido em quê? Por quê? Ele não podia perguntar. Haruhiro teve uma noite terrivelmente ensonada naquela noite. Deixando tudo isso de lado, Haruhiro e o grupo estavam seguindo mais ou menos para o leste. Se continuassem para leste, sabiam que chegariam ao mar. Se seguissem a costa para sul a partir dali, eventualmente alcançariam a cidade livre de Vele. Havia pessoas que iam e vinham entre Vele e Alterna. Se juntassem a uma caravana ou conseguissem um emprego como guarda-costas, poderiam regressar a Alterna. Era um plano improvisado, mas era alguma coisa. Aquela era a terra inimiga, longe do domínio da raça humana. Não havia mapas, então não havia como planejar as coisas com precisão. Enquanto buscavam comida e água potável, seguiram para o leste. Estavam em uma trilha na montanha, ou melhor, em uma montanha onde não havia trilhas. Simplesmente não era possível ir diretamente para o leste, e o norte estava fora de questão, então seguiram em direção ao sul. Mas as montanhas eram uma loucura. Essa área provavelmente seria considerada parte das montanhas Kuaron. No entanto, as montanhas não eram tão altas. Era como uma linha ininterrupta de montanhas com milhares e centenas de metros de altitude. Essa era a parte complicada. As subidas e descidas eram intensas. Quando as encostas eram íngremes, podia ser difícil subir ou descer rapidamente ou até mesmo impossível. Mesmo depois de zigue-zaguear por mais de 10 quilômetros, eles podiam ter percorrido apenas alguns quilômetros na horizontal. Esse tipo de coisa acontecia com frequência. Mesmo assim, o terreno finalmente começava a se nivelar. E quando viram pela primeira vez a superfície brilhante da água estendendo-se de leste a sul, até onde a vista alcançava, Kusaku soltou um grito de alegria e pulou no ar, exclamando, é o mar, não é? Haruhiro entendia como ele se sentia. Ele também estava feliz, mas não ia começar a comemorar aos gritos. De repente ele se empolgou. Ainda assim, a pressa só traria desperdício, então era melhor não acelerar o passo. Uma das poucas virtudes de Haruhiro era sua capacidade de manter o autocontrole em momentos como esse. Não havia nenhum idiota ali para lhe dizer, você é um estraga-prazeres. É por isso que você não tem graça, seu lixo. Então ele reprimia esse desejo, o sufocava, e seguia em frente lenta, porém seguramente. Ei! A apenas 10 metros à frente, Yumi estava no topo de uma pequena colina arredondada, acenando com os braços. Será que podemos parar para comer aqui? O vento está soprando muito forte, e está uma delícia. O crepúsculo se aproximava. Mesmo sem pressa, Yumi estava bastante enérgica, considerando que haviam caminhado sem parar por quase meio-dia. Eu imaginaria que a comida seria a mesma, não importa onde a comecemos. Setora parecia exasperada. Mas caminhou rapidamente até lá e começou a se preparar para a refeição bem em frente à colina. Você aí, cãozinho fiel. Acenda uma fogueira. Certo. Kusaku respondeu imediatamente, mas assim que começou a acender a fogueira fez uma pausa. Espere, cão leal? Ele inclinou a cabeça para o lado. No mínimo, não me lembro de ter sido seu cão, Setora-san. Não eu. Faça alguma coisa sobre a maneira como você se dirige a mim, ok? Não posso, tá? Não me imite. Então calhe a boca e faça o que eu mando. Estou ocupado. Não me interrompa, cãozinho leal. Eca, isso me dá vontade de latir. Se você precisa latir, então lata, meu amigo. Haruhiro chamou seu cão leal em seu coração, e então lançou um olhar discreto para Mary. Aconteceu alguma coisa, ou foi mera coincidência? Mary também estava olhando na direção de Haruhiro. Por causa disso, seus olhares se cruzaram. E agora, o que fazer? Se ele fosse um cavaleiro viajante, deveria dizer, olá, que coincidência. No entanto, Haruhiro não era um cavaleiro viajante. Ou melhor, o que era um cavaleiro viajante? Haruhiro e Mary estavam se encarando. No entanto, no fim das contas, era só isso que estava acontecendo, e não havia nenhum significado especial por trás disso. Se Mary desviasse o olhar como se nada tivesse acontecido, Haruhiro não teria dado importância. Provavelmente, o mesmo aconteceria com Mary. Provavelmente, pelo menos. Haruhiro não era Mary, então não podia afirmar com certeza. Era por isso que acontecesse o que acontecesse, ele não queria que ela pensasse, será que estou sendo evitado? Não havia a menor chance de ele a evitar, não é? Nossa, Mary talvez estivesse pensando da mesma forma, e isso tornava difícil para ela ser a primeira a desviar o olhar. Caso fosse esse o caso, Haruhiro reuniria coragem para ser o primeiro. Não, mas ele não queria criar um mal-entendido. Shihoru subia a colina lentamente. Haruhiro conseguia vê-la pelo canto do olho. Calma aí. Ei, diga alguma coisa. Shihoru, vamos lá. Tipo, o que você está fazendo? Ou, e aí? Ou algo assim.
Se você dissesse qualquer coisa, me desse uma chance de responder, eu poderia dizer o quê? E sair desse impasse. Por que estavam sendo deixados de lado? Será que estavam sendo rejeitados? Será que todos estavam conspirando secretamente contra eles? Será que Haruhiro e Mary estavam sendo excluídos? Deixados de lado? De jeito nenhum. Não podia ser isso, né? Não mesmo. Nem pensar. Não, Yumi soltou um som. Boa, Yumi. Posso fingir que isso chamou minha atenção, pensou Haruhiro, e de fato fez isso. Yumi inclinou a cabeça para o lado, olhando para os próprios pés. Agora mesmo, alguma coisa. Shihoru, que ainda estava no meio da escalada, soltou um pequeno grito. Kuzaku deu um pulo para trás. Shihoru-san, o que há de errado? O quê? Disse Setora, olhando para a colina. Haruhiro também olhou. Seria uma colina? Talvez não. No mínimo não era uma colina comum. A colina que realmente se parece com uma colina, aquela que todos esperam quando ouvem a palavra colina não se move, certo? Miau, miau, miau. Yumi estava cambaleando no topo da colina. Ou melhor, será que ela estava tentando se equilibrar para não cair? A colina coberta de grama, que tinha talvez entre 10 e 15 metros de diâmetro e cerca de 10 metros de altura, estava se agitando. Shihoru se agarrava à encosta irregular, soltando um grito de angústia. Ela estava na metade do caminho, o que a deixava a cerca de 5 metros do chão. Ei, pule aí, mago, gritou Setora. Aos pés de Setora, Kishi, com seus pelos cinzentos eriçados, sibilava e mostrava as presas. Dizer isso é uma coisa, mas... Shihoru interrompeu abruptamente. Depressa, aquela colina está cheia de vida. Hunter, desça você também enquanto ainda pode. Yumi, sempre pronta para agir, imediatamente começou a correr ladeira abaixo. Shihoru olhava para baixo hesitante. Como assim? A colina está viva. Haruhiro balançou a cabeça para clarear os pensamentos. Não, agora não é hora para isso. Shihoru, Setora tem razão. Kuzaku, pegue o Shihoru. Au. Vou ser chamado. E agora ele está latindo. Aconteceu, tá bem? Shihoru-san. Vamos lá, vai ficar tudo bem. Eu te seguro. Kuzaku se posicionou bem embaixo de Shihoru e abriu os braços. A colina estava viva. O que isso significava? Não estava apenas se mexendo, estava mudando de forma também. Desde o início, mesmo sendo um tanto irregular, tinha sido uma colina arredondada no geral. Mas não agora. Agora, em alguns lugares, ela se alargava e em outros se contraía. Em resposta a isso, como um pequeno deslizamento de terra, a terra e a grama que estavam enraizadas nesses pontos despencaram ruidosamente. Shihoru. Mary insistiu. Logo em seguida, talvez finalmente tendo se decidido, Shihoru disparou da encosta. O lugar onde ela estava um instante antes desabou, então foi por pouco. Kuzaku capturou Shihoru. Recue. Haruhiro recuou ao dar a ordem. Ele não tinha a intenção de se afastar, mas o fez involuntariamente. A colina estava viva. Seria isso que significava? A colina estava em processo de se erguer. Naturalmente, colinas não ficavam de pé. Se fosse uma colina normal, não, mesmo uma colina normal, ela realmente não deveria estar de pé. Isso significava que, para começar, não era uma colina. Era uma criatura. Ali estivera curvada provavelmente por muito, muito tempo. Exposta ao vento e à chuva e coberta de terra e poeira, eventualmente plantas criaram raízes. No fim, havia sido reduzida a uma espécie de colina. É grande, murmurou Mary. Sim, eu sei, né? Primeiro ajoelhou-se, depois meio que se levantou e tentou ficar de pé, mas suas costas estavam curvadas como as de uma pessoa idosa, e não conseguia erguer o torso direito. Ainda havia muita terra e grama grudadas nele. Em alguns pontos, parecia até que havia se fundido com a grama e a terra. Será que a grama havia criado raízes em sua pele? Mas era humano. Bem, humanoide. Seu corpo tinha a mesma forma que o de Haruhiro ou de qualquer outro membro do grupo. Havia uma enorme diferença de tamanho, no entanto. Porque olhando para ele, mesmo com as costas curvadas, devia ter mais de 15 metros, talvez até 20 metros de altura, certo? Já ouvi falar disso, disse Setora. É um gigante da floresta. Em certo momento, Setora trouxe Kishi e estava ao lado de Haruhiro. Quando Haruhiro olhou para o lado do rosto dela, Setora se afastou por algum motivo. Eles são uma espécie de raça gigante, e ouvi dizer que podem viver centenas de anos, dormindo como feras em hibernação. Nunca pensei que realmente existissem. Vá. Kuzaku corria nessa direção, ainda carregando Shihoru. Os olhos de Haruhiro se arregalaram. Espere, Ku. O gigante da floresta estendeu o braço, dando a impressão de que ia cair ao fazê-lo. Kuzaku. Estava mirando em Kuzaku. O quê? Se o pegasse, o que faria? O comeria, ou algo assim? Estava com um pouco de fome depois de tanto dormir? Vale a fim. Kuzaku gritou enquanto bombeava as pernas com toda a sua força. Shihoru agarrou-se a Kuzaku gritando. Haruhiro queria salvá-los. Mas seu oponente era grande demais. Ele não conseguiria deter algo assim, não importava o que tentasse. Mesmo assim, ele teria que fazer alguma coisa. Isso porque Kuzaku e Shihoru eram seus preciosos companheiros, e Haruhiro era o líder. Mas para ser totalmente honesto, o pensamento de Haruhiro estava completamente congelado, a ponto de ele só conseguir pensar. Isso não é meio impossível? Nesse momento, Haruhiro não passava de um mero espectador. Del, El, Embal, Zel, Arve. Cantos. Era um feitiço. Não era Shihoru. Era Mary. Mary entoou um feitiço e ativou a magia. Era o feitiço explosivo da magia Arve. Uma explosão surgiu do rosto do gigante da floresta. O gigante cambaleou. Parecia que ia cair. Não, ele estava realmente caindo. Seu corpo enorme inclinou-se para frente e continuou caindo até se chocar contra o chão.
Kuzaku e Shihoru estavam bem. Tinha sido uma situação bastante arriscada, mas de alguma forma eles conseguiram não ser capturados pelo gigante da floresta. Haruhiro acenou com os braços. Corram todos! Setora e Kishi partiram. Yumi parecia estar planejando ir em outra direção temporariamente e alcançar o grupo mais tarde. Kuzaku vinha junto com Shihoru nos braços. Alegre, Haruhiro gritou. Quando ele olhou para ela, Mary tinha a mão pressionada na testa, os olhos fechados e os dentes cerrados. Ela parecia estar com dor. Quando ele se aproximou rapidamente e colocou a mão no ombro dela, Mary respondeu, sim, estou bem, mas não parecia nem um pouco. Se não fosse uma situação como essa, ele gostaria que ela se deitasse e descansasse, ou pelo menos se sentasse e bebesse um pouco de água. Infelizmente, isso não era possível agora. O gigante da floresta não estava ileso, mas estava tentando se levantar. Haruhiro pegou Mary pela mão. A mão dela estava fria. Quando ele a apertou com firmeza, ela retribuiu o aperto. Os dois saíram correndo em silêncio. Fomos para o leste, narrou Haruhiro em silêncio. Depois, ao longo do caminho, seguimos para o sudeste. Nem tudo eram momentos divertidos. Na verdade, raramente eram momentos divertidos, mas também não eram só momentos ruins. Por exemplo, em meio a uma tempestade furiosa, geralmente encontrávamos uma caverna onde podíamos nos abrigar. Então o tempo melhorava e a sensação era revigorante, como se tudo tivesse sido uma mentira. A comida que a Setora faz também pode ser muito gostosa. O Kishi fica temperamental, mas ele se aconchega na gente, ronrona quando fazemos carinho e é uma gracinha. Tem uma quantidade surpreendente de felicidade espalhada por aí. Só que eu tive bastante dificuldade em perceber que estava lá. Essa jornada me ensinou algumas coisas. Talvez não tenha sido uma viagem ruim. Haruhiro prosseguiu com seu monólogo interior, chegando ao ponto de, foi assim que nossa jornada terminou. Então este é o mar, hein? Disse Setora em voz baixa. Kishi permaneceu perto de seus pés, com o rabo erguido balançando suavemente para frente e para trás. Com certeza é o mar. Yumi estreitou os olhos e sorriu. Shihoru agachou-se e soltou um suspiro. Ufa! Haruhiro! Kuzaku estava virado para cá, com uma expressão séria no rosto. O que é? Você se importa se eu gritar? Você quer gritar? Bom, não vejo problema nenhum. Certo, então vou gritar. Kuzaku juntou as mãos em frente à boca como se fossem trombetas, recostou-se, respirou fundo e então... É uma... Ele parece um idiota, murmurou Mary. Haruhiro concordou plenamente, mas de certa forma entendia como Kuzaku se sentia. Haruhiro e o grupo contemplavam o mar do alto do último pico da montanha. Deviam estar a cerca de 300 metros acima do nível do mar. Assim que descessem a montanha, chegariam à costa. De lá, o mar azul infinito se estendia até onde a vista alcançava. Haruhiro já estava farto de montanhas. Já tinha subido e descido montanhas suficientes para uma vida inteira. Finalmente, depois de tanto tempo, esta era a última. No dia anterior, com aquele último pico à vista, eles haviam optado por acampar sem chegar até o topo. Estavam tão animados que se levantaram ainda no escuro para ver o nascer do sol do cume. No fim das contas, a subida ao cume levou mais tempo do que o previsto, então eles não conseguiram ver o momento em que o sol nasceu no horizonte. Mas apesar de terem perdido os primeiros raios de sol, ainda assim foi uma visão maravilhosa. Se Haruhiro fosse inclinado à poesia, provavelmente teria composto 1 ou 2 versos. Não tenho nada, comentou ele. Para quê? Perguntou Mary. Ah não, nada. Mesmo com as sombras projetadas pelo céu escuro sobre ela, Mary brilhava à luz da aurora. Se ele fosse poeta, poderia cantar seus louvores com belas palavras. Ele murmurou, tão linda que a mente fica em branco. Eu sei, né? Mary olhou para o mar e soltou um pequeno suspiro. Haruhiro não se referia ao mar, porém, nem ao sol, que brilhava como se 1 bilhão de joias estivessem espalhadas sobre sua superfície. Ele estava se referindo a Mary. A propósito, Haru. Setora lançava um olhar fulminante. Sim? Quando olho para você às vezes, aliás, com bastante frequência, me sinto tão frustrado que tenho vontade de matar alguma coisa. Isso não é nada legal. Não é. Tenha cuidado para que eu não te mate. Eu adoraria ser cuidadosa e tudo mais, mas o que exatamente você quer que eu faça? Por algum motivo, Kuzaku se agachou ao lado de Shihoru e latiu como um cachorro. Au au. Shihoru deu um tapinha nas costas de Kuzaku e também na cabeça. Será que a sua transformação em cachorro estava progredindo cada vez mais rápido? Aparentemente, tudo isso é culpa minha, de alguma forma. Haruhiro já podia imaginar isso. Mas ei, o que eu posso fazer? Eu adoraria fazer algo a respeito dessa minha personalidade indecisa, sabe? Se eu pudesse mudar, eu mudaria, e eu tento dar passos à frente quando posso, mas provavelmente não é o suficiente. Mas, né? Eu preciso fazer mais, né? Por outro lado, se eu der um passo decisivo, tem o problema de eu não saber o que vai acontecer. Tipo, qual será a influência sobre todos ao meu redor? Eu ainda sou líder, sabe? Não posso deixar de pensar nisso. Tem isso a se considerar, então não é fácil. É difícil. A vida é muito difícil. A propósito, sabe? Yumi apontou na direção do mar ali, tem algo parecido com um navio. Está inclinado, não é? Ou será que Yumi está imaginando coisas? Não, definitivamente não era a imaginação dela. A que distância da praia ficava? Não era perto, mas também não era muito longe. Aquele veleiro não estava navegando, então talvez fosse justo dizer que estava parado, mas havia algo estranho nele. Como Yumi tinha dito, estava claramente inclinado. Será que encalhou?
Perguntou Haruhiro em voz alta. De qualquer forma, eles não podiam tomar nenhuma decisão dali. Haruhiro e o grupo desceram a montanha em direção ao mar. Pensando que aquela era a última montanha, deu-lhe vontade de cantarolar uma musiquinha como se estivesse num piquenique. Mas se baixassem a guarda, algo os atrapalharia. Era isso que significava viajar. Eles desceram a montanha em cerca de 2 horas, caminharam por mais 30 minutos e chegaram a um campo gramado com vista para uma praia rochosa. O navio em questão estava bem à frente. Suas velas eram brancas e o casco não aparentava ter sido encalhado. Não parecia ter sido abandonado para apodrecer ali há muito tempo, então poderia ter encalhado recentemente. Embora essa fosse uma análise amadora, essa foi a impressão que ele teve. Incrível, na praia rochosa havia pessoas. Não, ele não sabia que eram humanos, mas havia várias criaturas humanoides. Mais de 10 delas sentadas em pé e vagando por ali. Talvez sejam os tripulantes daquele navio, murmurou ele. Haruhiro e o grupo estavam deitados no chão, em linha horizontal. Provavelmente as pessoas do outro lado não conseguiam vê-los. Miau, Yumi apertou os olhos. Por ser caçadora, ela tinha a melhor visão de todos eles. São 6 homens, talvez? Humanos, quero dizer. Ah, e também tem alguns não humanos. Um deles pode ser um orc. Provavelmente, pelo menos. Tem kobolds também. Ah, e um goblin. O que é aquele com a bandagem no rosto? Difícil dizer. Tem uma garota também. Será que é uma garota? Se fossem apenas humanos, seria uma coisa, mas também havia orcs, kobolds e goblins. Além disso, havia uma mulher humana no meio deles. Que tipo de grupo era esse? Ouvi dizer que humanos e orcs coexistem em Vale. Setora parecia estranhamente incerta. Havia muitos elementos incertos. Seria melhor não se envolver? Era uma cena curiosa, mas a curiosidade já havia matado, e certo idiota que certa vez fizera parte do grupo lhes causará muitos problemas com a sua. Pensou Haruhiro. Melhor não investigar. Vamos embora sem fazer barulho e fingir que não vimos nada. Ele disse, rasteje para a retaguarda e depois siga para o sul. Talvez rastejar para trás em vez de rastejar para frente tenha sido uma maneira estranha de dizer. Haruhiro estava prestes a se corrigir quando Yumi fez um barulho estranho. Valha. O que foi, Yumi? Ela está acenando. Quem é? A garota. Mas aquela garota tem bigode. Garotas deixam o bigode crescer? A Yumi nunca deixou o bigode crescer. Bem, talvez dependa da pessoa. Espera aí, o quê? Ela está acenando? Olhando para baixo, certamente havia alguém que parecia uma garota acenando na direção deles. Mas seria este um daqueles casos em que ele pensaria, quem eu? E então descobriria que era outra pessoa. Tipo, será que havia outra das companheiras daquela garota atrás de Haruhiro e do grupo, talvez? Isso também seria perigoso. Sim, definitivamente perigoso. Haruhiro se virou para verificar. Não havia ninguém lá. A garota finalmente começou a gritar. Ela estava olhando para eles, não estava? Ele teria dado uma probabilidade maior que 80% de que ela estivesse certa. 90%, talvez? Poderia ser 99%. Talvez até 100%. Ei, você aí. Saia. Se vocês forem inimigos, vamos matar vocês. Vamos lutar? Kuzaku foi sacar sua grande katana. Espere, Haruhiro o interrompeu. Se fosse para ver uma luta, eles deveriam correr. Estavam a mais de 50 metros do grupo. Ele estava prestes a dar a ordem de retirada quando o misterioso homem enfaixado entregou à garota um objeto cilíndrico. O que era aquilo? A garota apontou o objeto na direção deles. Bum! Quando a garota disse isso, houve um estrondo, um baque e um assobio, e Haruhiro se impulsionou para cima com os braços. Teria havido um impacto agora há pouco? Algo voara naquela direção e atingira o chão com uma força incrível. Havia fumaça saindo da ponta do objeto que a garota segurava. De jeito nenhum. Isso é uma arma de fogo? Shihoru tirou as palavras da boca de Haruhiro. Ei, sai daqui. O próximo golpe vai te atingir. Vai doer também. Eu sou uma atiradora de elite. Sim, com certeza. Mas não é bem assim. A garota tagarelava sem parar, falando coisas que só faziam sentido pela metade. Aquilo foi mágica. Até Setora ficou chocada. Kishi estava se mantendo rente ao chão e começara a rastejar em retirada. Não, disse Haruhiro. Não é mágica. É uma arma. Haruhiro mordeu o lábio e umedeceu. Uma arma de fogo. Por que uma arma de fogo? Não, armas de fogo sequer existiam? Ele nunca tinha visto uma, certo? Nesse caso, porque Haruhiro e Shihoru também sabiam que elas existiam e como se chamavam. Seriam suas memórias, conhecimento de antes de chegarem a Gringar? Seja como for, era uma arma que disparava uma bala com pólvora. Uma arma de fogo, também chamada de pistola. Como a garota disse, se uma bala os atingisse, eles não escapariam ilesos. Mel estava ali, então ela poderia curar quaisquer ferimentos que não fossem fatais. Mas era totalmente possível que uma bala causasse morte instantânea se os atingisse no lugar errado. Não atirem, gritou Haruhiro, erguendo uma das mãos. Em seguida, ajoelhou-se. Seus companheiros ainda pareciam estar abalados. Ele lamentava ter que agir por conta própria, mas não havia outra escolha. Era uma situação de crise. Se vocês saírem, eu não atiro. A garota ainda estava com a arma em punho. Mas vocês todos têm que sair. Sim, com certeza. Afinal, eu não sou loira. Ops, desculpe. Eu quis dizer cega. Que garantia temos de que você não vai atirar? Gritou Haruhiro. Ah, eu prometo que não. Prometo de dedinho. Não podemos fazer um juramento de dedinho. Não tão longe assim. Acho que não. Mas você vai ter que confiar em mim, eu acho. Você diz para confiarmos em você, mas nós nem sabemos quem você é. Eu também não te conheço. Isso nos deixa quites, né? Sim, com certeza. Seu jeito de falar era peculiar. Ela era uma mulher muito estranha, mas não parecia ser idiota. Seria apropriado dizer a ela que eram soldados voluntários? Afinal, aquele era território inimigo, então era uma decisão difícil.
Haruhiro-kun. Shihoru chamou seu nome. Ao olhar para ele, Shihoru assentiu com a cabeça. Pensou Haruhiro. Ela estava certa. Não havia como ter certeza, mas essas pessoas provavelmente não pertenciam a uma organização contrária à humanidade. Se pertencessem, teriam atacado o grupo sem hesitar assim que os vissem. Todos de pé. Seguindo a ordem de Haruhiro, seus companheiros se levantaram, um após o outro. A garota jogou a arma para o misterioso homem enfaixado e apontou o dedo na direção deles. Muito bem. Agora, um de vocês, vem aqui e me encare. Não me importa quem seja, só venha. Isso mesmo. Ao que tudo indica, ela era uma mulher ainda mais estranha do que se imaginava. Haruhiro desceu até a praia rochosa, ficando de frente para o grupo. Os membros do grupo realmente pareciam ser marinheiros. Bem, não que ele fosse um especialista em marinheiros, mas eles pareciam vestidos para trabalhar a bordo de um navio, e não apenas os humanos. Mas também os orcs e goblins estavam bronzeados. Eles eram exatamente como se esperaria que homens do mar se parecessem. A garota usava um chapéu com as pontas enroladas para cima e roupas masculinas, além de um bigode. Não, seria um bigode falso? Muito provavelmente sim. Mesmo para Haruhiro, um homem, se ele deixasse o bigode crescer, provavelmente não seria tão volumoso quanto aquele. Ela estava brincando? Mas não parecia. A garota estufou o peito, cruzou os braços e olhou para Haruhiro e o grupo. Seu olhar era penetrante. Até mesmo opressivo. Embora fosse pequena, ela tinha uma intensidade que não deixava transparecer isso. Eu sou Kai KSK. M. W. Momohina. Digam seus nomes. Kai K. Mary franziu a testa. Momohina arregalou os olhos. Digam seus nomes, repetiu ela. Ei, os homens começaram a gritar. Ela disse para você dizer o seu nome, seu idiota. Se vocês não fizerem isso, vamos matar os homens e abusar das mulheres. De qualquer jeito eu quero transar com elas. Agora você está deixando transparecer seus desejos, seu idiota. Isso foi horrível. As garotas do grupo ficaram intimidadas. Kuzaku perdeu a paciência e tentou seguir em frente. Amarrem-se, gritou Momohina, e os homens taparam a boca. Haruhiro estava confuso. Amarrar. Momohina pigarreou. Ops. A resposta certa era cala a boca. Essas coisas acontecem. Isso é tudo da cena. De fato, seu rosto estava vermelho. Ela parecia envergonhada. Yumi assentiu em concordância. Então você vai ter compaixão dela? Acho que sim. Yumi e Momohina. Essas duas tinham algumas semelhanças estranhas. Mas Yumi não usaria um bigode falso. Ela também não dispararia uma arma. E não lançaria um desafio do nada. Quando você diz para me encarar, o que você quer dizer? Perguntou Haruhiro, só para ter certeza. Momohina, com as bochechas ainda coradas, sorriu e fez um sinal de positivo com o polegar. Vamos nos enfrentar mano a mano, é claro. Pode apostar que sim. A toda velocidade. A toda velocidade. Os homens responderam em coro com vozes roucas. Mano a mano. Isso significava 1 contra 1. Sem luvas então? Pode deixar. Quando Kuzaku girou o braço em círculo, avançando, o bigode de Momohina se contorceu e quase caiu. Momohina imediatamente pressionou seu bigode falso de volta no rosto, mas Kuzaku havia perdido o entusiasmo. Conhecendo Kuzaku, ele se lembrou de que sua oponente era uma mulher e se perguntou se enfrentar uma mulher mano a mano, não, essa palavra não existia, seria aceitável. Haruhiro não estava muito afim de brigar com uma mulher, mas também não tinha certeza se deveria deixar isso para as mulheres do grupo. Está bem, eu farei isso, disse ele. E gargalhou Momohina. Pode vir, isso vai ser moleza. Sim, com certeza. Momohina jogou o casaco para o lado. Os homens soltaram uma ovação, e Haruhiro virou-se apressadamente para o lado. Momohina usava um casaco na altura dos joelhos, mas, naturalmente, ele esperava que ela estivesse usando uma blusa por baixo. Não estava. Era pele à mostra. Ela não estava nua, mas tinha apenas uma faixa amarrada nos seios no lugar de roupa íntima, então era difícil olhar diretamente para ela. Qual é o problema? Ei, vem pra cima. Você pode vestir o casaco de novo? Perguntou ele. Sem chance. Por quê? É pesado demais para mover. Você entende? Essa sensação? Na verdade, não, mas você poderia tentar entender como eu me sinto também? Não me importo com isso, então vamos nessa. Urra! Se você não vier até mim, talvez eu deva partir para o ataque? Lá vou eu. Momohina se aproximou. Num instante, Haruhiro entrou em modo de trabalho como se um interruptor tivesse sido acionado, saltando diagonalmente para trás com toda a sua força. Puxa, ela é rápida. O quê? Hehe. Deixa eu adivinhar. Você não é nenhum amador, né? Aquela postura. Seu pé e mão esquerdos estavam à frente, seus quadris baixos e sua mão ligeiramente aberta. Não havia força ociosa em nenhum lugar do seu corpo. De um estado que parecia quase relaxado, ela acelerou rapidamente. Ela não era nenhuma amadora. Me entretenham, ela gritou. Sim, com certeza. Diferentemente de um soco ou um tapa, seus braços, pulsos e até mesmo seus dedos se flexionavam e o atacavam. Embora não pudesse ser o caso, a sensação era de que o cortariam se o atingissem. Haruhiro confiava em seus reflexos para evitar os ataques de Momohina. Se tentasse planejar mentalmente o que fazer em resposta a cada um deles, não teria a menor chance de acompanhar o ritmo. Balança, 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 ela gritou. Que ataque feroz! Rápido e fluido. Não deu trégua em nenhum momento. Haruhiro rapidamente perdeu a capacidade de se esquivar, e quando bloqueou com o braço, este não foi exatamente repelido, mas sim empurrado para o lado, fazendo-o perder o equilíbrio. Ele ficou encurralado em um instante. Não lhe restavam mais opções.
Relutantemente, Haruhiro partiu para o contra-ataque. Socos e chutes não eram sua especialidade. Ele decidiu receber um ataque combinado de Momohina, resistir e tentar agarrar seu braço. As técnicas de luta de um ladrão incluíam uma habilidade chamada prisão. Agora, no instante em que pensou isso, foi virado de costas. Em vez disso, agarraram seu braço e o arremessaram. Tão perto. Momohina estava prestes a acertar o rosto de Haruhiro, mas não com um soco. O que ela planejava fazer com aquela mão aberta? Ele não sabia, mas tinha certeza de que um único golpe seria suficiente. Ele não fez isso intencionalmente. O limitador em seu cérebro deve ter se desfeito sozinho. Assalto. Haruhiro saltou para longe de Momohina e imediatamente atacou-a. Ele não pensou em como usar as mãos ou os pés, não pensou em fingir um golpe para desferir seus ataques reais, nada disso. Ele não observou os movimentos da oponente nem tentou pressenti-los. Ele simplesmente ignorou todas as suas reações para atacar. Ataque. Seu coração palpitava, seus vasos sanguíneos se dilatavam muitas vezes o tamanho normal e o sangue corria por seu corpo a uma velocidade inacreditável. Para Haruhiro, em seu estado atual, não importava que sua oponente fosse mulher, ou mesmo que fosse humana. Carne colidia com carne e a esmagava. Para ele, tanto fazia se ambas fossem reduzidas a uma polpa sangrenta. Na verdade, era isso que ele desejava. Ao atacar com o golpe de assalto, Haruhiro era ele mesmo, mas ao mesmo tempo não era ele mesmo. Mesmo assim, não foi suficiente. Momohina deslizou por entre sua mão direita, sua mão esquerda, seu pé direito e seu pé esquerdo, virando-os para o lado. Ela estava brincando com ele, como se ele fosse uma criança. Isso não é bom. Momohina era uma mulher estranha, mas não idiota. Ela devia saber desde o início que jamais perderia uma luta corpo a corpo. Ela havia atraído Haruhiro para uma batalha que tinha certeza de que venceria. O resultado já estava decidido. É só isso que você consegue fazer de melhor? Ela gritou. Após aparar o ataque no qual Haruhiro havia investido todas as suas forças, ela partiu para o ataque com confiança. O modo assalto descartava toda a razão, abandonando completamente a defesa para se concentrar no ataque. Se o atingisse agora, ele não teria nada a oferecer em troca. Del. Momohina desferiu um golpe com a palma da mão no flanco esquerdo de Haruhiro. Embora o impacto tenha sido direto no flanco, o som reverberou até o topo de sua cabeça. Mesmo cambaleando, Haruhiro tentou agarrá-la com todas as suas forças. Momohiro gritou El, golpeando seus ombros esquerdo e direito, e depois seu plexo solar com um bal. Os golpes brutais eram como estacas sendo cravadas nele. A essa altura, Haruhiro já estava perdendo a consciência. A única coisa que o mantinha de pé era teimosia, coragem ou coincidência. Zel. Momohina interveio, chutando o joelho esquerdo de Haruhiro. Ele caiu para trás. Não conseguiu mais se manter em pé. Conta. Se Momohina tivesse acertado um golpe limpo no queixo dele com a palma da mão que desferiu, quem sabe o que poderia ter acontecido com Haruhiro. Ele poderia muito bem ter morrido. Momohina optou deliberadamente por não o atingir. Mas não foi só isso. Momohina usou o braço direito que havia errado para abraçar Haruhiro, que estava caindo, e girá-lo. Ao mesmo tempo, bum! Houve uma explosão em algum outro lugar. Gritos e vivas ecoaram e Momohina sentou Haruhiro no chão. Deve ter caído em algum momento durante a luta. O bigode falso dela sumiu. O rosto de Momohina era muito parecido com o de uma garota jovem. Sua idade real era desconhecida, mas ela parecia ainda mais jovem que Haruhiro e seu grupo. Espera, o que foi aquela explosão agora há pouco? Será que foi o Blast? Del, El, Embal, Zel, Arve. Pensando bem, ela tinha recitado um feitiço, não é? Hein? E depois? Ela era uma maga? Eu sou Momohina, a KMW da Companhia Pirata K&K. Sou uma mestra de Kung Fu, uma maga e uma mulher. Ela gritou. Os homens ergueram as mãos e gritaram com vozes roucas. Oi. K igual mestre de Kung Fu. M igual mago. W igual mulher. Ah, então era isso. Bem, não havia nenhuma outra KMW, então era praticamente uma descrição direta dela. E aí? Momohina olhou para Haruhiro com arrogância. Ela parecia tão presunçosa. Impecável. Vitória. Ah, é? Admite a derrota? Admito a derrota. Ótimo. Agora, a partir de agora, vocês são meus subordinados. Subordinados, subordinados, subordinados. Certo. Nós somos. Pode apostar que sim. Lutando mano a mano, selamos um laço de sangue. Você diz isso como se brigar criasse amigos. Não, acho que não é bem assim. Está tudo bem, está tudo bem. Não se preocupe com bobagens. Juventude, poder, coragem. É a YPG. Esta é a lei pirata, ok? Sim, com certeza. Piratas. Pensando bem, ela estava falando algo sobre a companhia pirata K&K. Os homens eram marinheiros, e Momohina aparentemente era o capitão. O navio deles encalhou por ali. Certo então. Era um grupo de piratas. Aquele era o navio pirata deles, e Momohina era a capitã. Daí o bigode? Não, ela realmente não precisava de um, precisava? Espera aí, somos subordinados? De um pirata? Sério? Na vida nunca se sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que o futuro reserva. Aliás, talvez seja esse o sentido da vida. Okai, Nexi, Tova. Quando Momohina fez uma pose misteriosa, Yumi, Chihoru, Mary e Setora, que estavam enfileiradas à sua frente, gritaram Tova e imitaram a pose. Próximo. Siha, Sa, eu vou. Filha. Quando Momohina executou um chute giratório, um golpe com a mão em forma de faca, 2 jabs e um chute giratório reverso, Yumi e as outras a imitaram. Siha, Sa, eu vou. Filha. Yumi, Mary e Setora estavam começando a melhorar, mas Chihoru não fazia nenhum progresso. Era difícil culpá-la. Afinal, Chihoru era uma maga. Bem, Momohina também era, mas era um caso especial, então provavelmente era justo considerá-la uma exceção. Próximo. Sharia. Nata. Fumi. Shu, Chá, traga.
Choria, agora fumê, calha a boca, respire. Você está sem energia. Vamos lá, seja ágil. Duva, Sirra, Duva, Sirra. Muito bom. Continue assim. As aulas de Kung Fu na praia continuaram. Como isso tinha acontecido? Haruhiro realmente não sabia. De qualquer forma, Yumi e as garotas estavam aprendendo Kung Fu com Momohina, enquanto Haruhiro e Kuzaku faziam trabalhos braçais com os outros homens. Embora chamassem aquilo de trabalho braçal, na verdade, tudo o que faziam era ajudar os marinheiros, ou seja, os piratas, com tarefas como vasculhar a praia em busca de objetos trazidos pela maré, coletar lenha e tentar construir abrigos e jangadas. Não havia nenhuma urgência em nada disso. Vários barris do navio pirata encalhado foram trazidos para a praia, contendo peixe salgado, carne e vegetais em conserva, então a comida não era um problema por enquanto. Para a água, eles poderiam retirá-la do rio próximo e fervê-la para torná-la potável. Se quisessem, poderiam até bebê-la diretamente do rio e bem, provavelmente não os mataria. Os piratas estavam entediados. Se houvesse bebida, teriam bebido e festejado, mas parecia que já tinham bebido tudo. Com as mãos ociosas, procuravam coisas para fazer por falta de alternativa. Talvez até matar o tempo fosse um incômodo, pois não faltavam piratas deitados nas rochas, roncando. No entanto, Haruhiro e seu grupo eram os novatos, os mais fracos na hierarquia. Se descansassem, seriam repreendidos aos gritos. Ei, mãos à obra! De qualquer forma, ficar sem fazer nada era um tédio, então eles ajudaram os piratas que estavam se movimentando. Enquanto faziam isso, o sol se pôs. Quando escureceu, acenderam uma fogueira e colocaram guardas ou não. Kishi, que estava em algum lugar fazendo o que bem entendia, voltou. Finalmente a noite terminou e o dia amanheceu. Mas um novo dia, indistinguível de qualquer outro, havia começado. A vida de pirata era um pouco diferente do que Haruhiro havia imaginado. Não que ele jamais tivesse imaginado isso. Ele nunca teve qualquer ligação com piratas. Nunca pensou que se envolveria com eles. Onde ele estava agora? Haruhiro era membro de uma tripulação pirata. Mas era isso que uma tripulação pirata fazia? Tipo, eles estavam mesmo fazendo alguma coisa? Talvez não. Yumi e os outros passaram o dia todo praticando Kung Fu. No entanto, a teoria de que eles estavam apenas seguindo as ordens de Momohina, que estava bancando a professora por ter muito tempo livre, era mais convincente. Haruhiro e os outros eram seus subordinados, então, se fosse um pedido da KMW da Companhia Pirata KIK, ou qualquer outro nome que ela quisesse dar a si mesma, eles não tinham o direito de recusar. Eles tinham acabado nessa situação porque Haruhiro perdeu uma luta mano a mano, então ele estava refletindo profundamente sobre o que tinha feito de errado. Mas naquele momento a vida deles na Praia Rochosa era tão incrivelmente pacífica que refletir sobre isso começava a parecer simplesmente estúpido. No quinto dia chegou um navio. A verdade é que Momohina e sua tripulação não estavam parados naquela praia rochosa à toa. Eles estavam esperando por um dos navios de seus camaradas. O navio lançou âncora ao largo da costa e enviou um bote. Havia 3 piratas a bordo. 2 eram humanos, mas um era, inacreditavelmente, um tritão. Momohina-san. Sou eu. Jinzi. Jinzi está aqui para você. Momohina-san, você consegue me ouvir? Jinzi está aqui para te buscar, sabia? Os piratas orcs, goblins e kobolds falavam a língua humana, mesmo que às vezes com um sotaque carregado, então talvez não devesse ser uma surpresa. No entanto, foi. A raça apropriada para ele talvez não fosse a de um tritão, mas aquele pirata era realmente muito parecido com um peixe. Ele usava roupas com um design semelhante ao casaco de Momohina, além de um chapéu, mas era impressionante o quão parecido com um peixe ele era. Jinzi em Momohina parecia visivelmente desapontada, até mesmo um pouco chateada. Considerando que seu companheiro pirata, por quem elas esperaram todo esse tempo, finalmente havia aparecido, ela não estava muito animada. Desista KMW, disse o pirata enfaixado para Momohina. Seu nome era Jimmy, e sua posição era aparentemente algo como assistente de Momohina. Se deixarmos o capitão dela de lado, o Mantis Gol é um ótimo navio. Com ele podemos pelo menos retornar ao arquipélago Esmeralda. Bem, você tem razão, mas... Você não conhece a Jinzi há mais tempo do que o KMW? Escuta, isso significa que eu fui obrigado a ouvir muitíssimo mais besteira sem sentido dele, tá bom? Quando você coloca dessa forma, isso é praticamente insuportável. Ele sempre se empolga demais, tagarelando sem parar. Mas não seria um menino ruim se não fosse tão irritante. Esse Jinzi. Estavam falando muitas coisas maldosas sobre ele, mas quando Jinzi, o homem-peixe, desembarcou do bote na Praia Rochosa, ele pareceu extremamente antipático. Ufa, desculpem o atraso. Mil desculpas, mas o que é isso? Por que não me sinto muito bem-vindo? Oi? Que estranho. Vocês também acham estranho, não é? Quer dizer, eu vim aqui para buscar vocês, não vi? Mesmo que vocês tenham enfrentado uma tempestade, foi preciso muita imprudência para encalhar, e aqui estou eu, me esforçando para vir buscar todos vocês. Não vou exigir que gritem banzai 3 vezes nem nada, mas um obrigado seria apropriado, não acham? Não, eu não vou voltar sem vocês, ok? Eu jamais faria uma coisa dessas. Não é como se eu não pudesse, sabe? Mas eu não vou. Juro que não vou. Estou falando sério. O que há com esse cara? Quando essas palavras escaparam da boca de Kuzaku, os olhos de peixe de Jinzi se voltaram para ele. Essa deveria ser a minha fala, sabia? Eu nunca vi nem comi seu rosto antes, tá bom? Seria assustador se eu tivesse comido, você diz? É só uma piadinha de sauagem. Tá bom, agora é a hora de rir. Não entendo por que você não está morrendo de rir. Nós somos novos. Parecia que a situação ia se complicar, então Haruhiro forçou a cabeça de Kuzaku para baixo, dizendo, vamos, peça desculpas. Ele então explicou, eu perdi para Momohina. A KMW, em um duelo mano a mano, então agora somos seus subordinados, ou algo assim. Peixecinhos.
Seus olhos estão saltando das órbitas. Claro que sim. Momoina-san é incrivelmente forte. É um milagre você ainda estar viva, sabia? Ela pegou leve comigo, admitiu Haruhiro. Aposto. Senão, você já seria um monte de espinhas de peixe. Na aldeia onde nasci, é costume afundar cadáveres no lago para os peixes comerem, e depois pescamos esses mesmos peixes e os comemos. Não é nojento? Você acha nojento, não é? Não tenho certeza se concordaria com isso, não. Eu sei, né? Sempre achei isso nojento. De qualquer forma, é daí que vem o ditado sobre espinhas de peixe, é isso que eu quero dizer. Uma curiosidade para você. Uma curiosidade mesmo. Tem certeza de que não precisa anotar? Eu ficarei bem. Você está brincando. Talvez lhe fizesse bem anotar, sabia? Ou você é daquelas pessoas que acham que tudo que esquecem é irrelevante, mas que vão se lembrar das coisas importantes? Pois bem, você vai esquecer muita coisa importante também. Que pena. Ai, droga. Haruhiro queria se aproximar sorrateiramente daquele Sawajin, ou seja lá o que ele fosse, e torcer seu pescoço agora mesmo. Ele não sabia como seus corpos eram construídos, mas quase certamente haveria um nervo vital no pescoço. Se ele conseguisse causar uma grande quantidade de dano a ele rapidamente, suspeitava que o resultado seria profundamente satisfatório. Haruhiro tinha muita prática com aquele idiota, então imaginava que tinha mais tolerância a bobagens irritantes do que a pessoa comum. Mas Jinzi tinha um nível de irritação desumano. Talvez porque ele fosse um tritão. Desculpe, interrompeu Haruhiro. Posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Se você insiste. Se eu puder responder, bem, talvez eu responda? Não sei, porém. Afinal, você é novo e apenas um subordinado. Esquece então. Pergunte. Você deveria perguntar. Você ainda é jovem, não é? Eu também sou jovem, mas o mundo não é tão fácil a ponto de você conseguir se safar com esse nível de entusiasmo, sabe? Não, meio que esqueci minha pergunta. Tipo, isso nem importa para mim. Peixe, gritou Jinzi, curvando-se para trás como um camarão, embora ele fosse um peixe não um camarão. Mas se Haruhiro dissesse isso, provavelmente só encorajaria o tritão a continuar. Todos nós somos Sawajin, como posso dizer? Oradores eloquentes como você? Perguntou ele. Sim, somos. Por quê? É? Entendi. Nunca conheci um Sawajin antes. Só brincando. Isso é mentira. Eu falo mais do que um Sawajin comum. Nia, te enganei. Fish. Haruhiro queria se parabenizar por não ter feito uma aranha com Jinzi, que estava se curvando para trás repetidamente em choque, e por ter eliminado uma fonte de estresse para si mesmo. O bote fez várias viagens de ida e volta entre a Praia Rochosa e o barco de Jinzi, o Mantis Gol. Assim que todos estavam a bordo do Mantis Gol, içaram as velas e levantaram a âncora. O curso da viagem era para leste e um pouco para sul, na direção do arquipélago Esmeralda. Bem, Haruhiro e seu grupo não estavam indo para lá, mas agora que estavam a bordo do navio, tinham preocupações maiores. Sim, enjoo marítimo. Haruhiro e seus companheiros se enfileiraram ao longo da lateral do navio, lutando contra a náusea, vomitando e depois lutando contra a náusea novamente. Quando se viraram exaustos para tentar dormir um pouco, os piratas os impediram. Se deitassem, ficariam bem enquanto dormissem, mas aparentemente seria ainda pior ao acordarem. O correto a fazer era beber água com limão e tentar lidar com a situação. Isso, e evitar olhar para baixo. Se conseguissem fazer apenas isso, acabariam se acostumando, disseram-lhes. Mas será que era verdade? Era difícil de acreditar, sabe? Bem, nunca ouvi falar de alguém que tenha morrido de náusea, disse Jimmy, o homem enfaixado. Ele costumava vir verificar como Haruhiro e o grupo estavam. De todos os piratas, ele talvez fosse o mais decente e normal. Isso é algo que todos, até mesmo aqueles muito mais fracos que vocês, já passaram. Vocês vão superar isso de alguma forma. Embora, dito isso, eu nunca tenha enjoado no mar, então não sei bem como é. Então algumas pessoas não enjoam no mar, disse Haruhiro, tentando se lembrar. Será que é uma questão de constituição? Bem, não saberia dizer. Sou um morto-vivo, então não entendo muito bem como vocês, que estão realmente vivos, se sentem. Imagino que não. Com exceção dos olhos e da boca, quase nenhuma parte do corpo de Jimmy estava exposta. Não apenas o rosto, seu pescoço, mãos e até mesmo os dedos estavam envoltos em pano. A maioria dos mortos-vivos tinha pele marrom escura. Seria para esconder isso? Mas essa gangue de piratas tinha orcs e goblins, então não seria tão estranho ter um morto-vivo entre eles. Além disso, Jimmy havia dito a eles que era um morto-vivo por conta própria. Não fazia sentido. Afinal, havia algo de errado com Jimmy. Yumi se adaptou em cerca de meio-dia e partiu para um passeio pelo navio com Kishi a reboque. Aparentemente, ela também teve aulas de Kung Fu com Momoina. Haruhiro, Kuzaku, Shihoru, Mel e Setora nunca conseguiram se afastar completamente da lateral do navio. Claro, não era como se estivessem vomitando o tempo todo, pelo menos conseguiam conversar. Parecia que a conversa tornava tudo mais fácil, mas quando um deles ficava doente, os outros eram arrastados junto. Eles nunca conseguiriam conversar muito naquele estado. Vocês nunca serão piratas de verdade assim, sabiam? Não mesmo. Momoina riu deles. Haruhiro concordou plenamente e desejou que ela os tivesse deixado sair do navio de uma vez. O fato de não ser possível fazer isso era a coisa mais assustadora em um navio. Em alto mar, não havia para onde correr. Talvez fosse porque, apesar do bom tempo, as ondas estavam altas e o barco balançava muito. No fim, 3 dias depois de zarparem, quando uma ilha surgiu no horizonte, ninguém além de Yumi e Kishi havia se livrado completamente do enjoo marítimo. Assim que sentiram alívio, os sintomas diminuíram um pouco, então pode ter havido um aspecto psicológico maior do que eles imaginavam. No entanto, quando se aproximaram da ilha, tornou-se evidente que algo estranho estava acontecendo. O Mantis Gold Jeans estava a caminho de um porto construído na baía da ilha. Havia uma grande quantidade de navios do lado de fora da baía. Afinal, era um porto, e ainda não era noite.
Se houvesse muitos navios entrando e saindo, seria compreensível. No entanto, havia mais navios parados do que em movimento. A tripulação do Mantis Gol estava claramente tensa. A figura de proa deste navio, como o nome sugeria, era uma estátua de um louva-a-Deus. Momoina estava em cima da figura de proa há algum tempo, sem se mexer. Seus olhos estavam fixos no lado de bombordo. Seria assustador se ela caísse, mas conhecendo Momoina, ela provavelmente nem estava com medo. Haruhiro e o grupo estavam como antes, ao lado do navio. Jimmy apareceu por ali naquele momento, então eles tentaram perguntar o que estava acontecendo, mas ele respondeu: "Acho que seria mais rápido vocês verem", e apontou na direção do porto. "Um pássaro?" Haruhiro inclinou a cabeça para o lado. Havia criaturas semelhantes a pássaros circulando sobre o porto. Um bando de 2, talvez 3 pássaros. Parecia 3. Bando, seria a palavra certa? Eles estavam voando, então não eram uma manada, pelo menos. Mas, são meio grandes, não são? Disse Yumi. Era isso. Eram grandes demais para serem pássaros. Vivern? Setora sussurrou. Isso fazia sentido. De fato, eles se assemelhavam aos Vivern que viviam nas montanhas Kuaron e desciam sobre o Vale dos Mil quando a neblina se dissipava. Há dragões vivendo no arquipélago Esmeralda há muito, muito tempo atrás, disse alguém. Se Jimmy tivesse dito isso, teria terminado com um, "Ah, ok." Mas não foi Jimmy quem disse isso. Todos ali, não apenas Haruhiro, se viraram para olhar para Mary. Por que Mary sabia disso? Mary cobriu a boca com a mão e olhou para baixo, mas Haruhiro estava ainda mais constrangido. "Ah, isso", disse Haruhiro. "Um tipo, eu também já ouvi falar disso. É algo que ouvimos em algum lugar, então é tipo, ah sim, isso existe." "Ah!" Shihoru exclamou em voz extremamente alta. Será que ela estava cobertando os piratas? Não, não necessariamente. Eles também estavam causando alvoroço. Um dos dragões que, segundo a lenda, habitavam o arquipélago Esmeralda desde tempos imemoriais começara a descer. Se fossem mesmo dragões, seria mais apropriado chamá-los de bando do que de grupo. E um dos 3 membros desse bando estava com a cabeça quase totalmente voltada para baixo enquanto descia, ou melhor, caía. O dragão alcançou o porto, ou provavelmente a cidade além dele, num instante, mas o que aconteceu depois? Estava muito longe, então era impossível dizer daqui. Então, basicamente, Haruhiro acompanhou os 2 dragões que circulavam com o olhar enquanto soltavam um suspiro forçado. Estava acontecendo de novo. Um dos outros 2 começou uma descida rápida. Então, o último se juntou a eles. A poeira subia da cidade. Ele já estava sem saber o que fazer quando foram recrutados à força para uma tripulação pirata. A viagem de barco tinha sido a pior de todas. Agora finalmente estavam prestes a chegar em terra firme. Ou pelo menos era o que ele pensava, mas então aconteceu isso. "O porto está sob ataque de dragões?"